Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Pacheco na área e mais um EXP Resolve, resolvendo questões do Enem. Hoje é uma questão de matemática do Enem 2023, primeira aplicação. Vamos ao enunciado para ver o que o exercício pede. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade num ponto P do mastro a uma altura H do solo, e outra extremidade num ponto do chão, como mostra a figura. Então, observa aqui 3 extremidades. Os cabos de aço formam um ângulo A, ou nesse caso alfa, né, com o plano do chão. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Então, a opção 1, a altura é 11 metros e o ângulo alfa é 30 graus. A opção 2, a altura é 12 metros e o ângulo alfa é 45 graus. E a terceira, a altura é 18 metros e o ângulo alfa é 60 graus. Aí pergunta, aliás, afirma, a opção a ser escolhida é aquela que a medida dos cabos, então esse comprimentinho aqui, seja menor possível. Qual é a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? Então, observa que quando a gente está olhando para esse triângulo, observa que está formando um ângulo reto aqui, né? Entre a altura, que ele chamou de H, que é esse cateto, né? A gente tem um ângulo alfa aqui e tem essa hipotenusa, que é justamente o comprimento do cabo, que é o que a gente quer o menor possível, né? Para minimizar o custo, né? E quando a gente tem um ângulo, um cateto, que nesse caso, observa que ele está oposto ao ângulo alfa, então ele é um cateto oposto, e tem um comprimento, que nesse caso é a hipotenusa, né? Como já tem H, eu vou chamar de Hzão. Isso aqui lembra relações trigonométricas. Se não lembra qual relação usa, se é seno, cosseno, lembra que tem a fórmula só catoa, né? O que é o só catoa? Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é oposto sobre adjacente. Como eu tenho um cateto oposto, eu vou utilizar o seno. Eu sei que seno do ângulo alfa, ele é o cateto oposto sobre hipotenusa. Só que por outro lado, eu tenho um cateto oposto aqui, é justamente essa altura H. A minha hipotenusa é justamente o comprimento que eu vou precisar desse cabo, né? Que é o que eu quero calcular. Então, eu posso isolar em termos de comprimento. O comprimento do cabo, ele vai ser a altura dividido pelo seno do ângulo. Então, a gente vai buscar o menor dos 3 aqui. Como vai ser seno do ângulo, a gente tem que lembrar seno de 30, 45 e 60. Então, aqui a gente pode fazer uma tabela, né? Com seno do ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo. A gente coloca na linha seno, cosseno, tangente, e aqui em cima nos ângulos a gente tem os notáveis, né? 30, 45 e 60. E como é que a gente fazia essa tabela, né? A gente começava com 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, e só não vai raiz em 1. Então, aqui a gente tem a tabela para seno e cosseno de ângulos notáveis. Se quiser completar, né, a tabela da tangente, tangente é cateto oposto sobre adjacente, ou tangente é seno sobre cosseno. Ele tem que dividir um por outro. Mas se lembrar, né, tangente é diferente, eu ensino para vocês. 3 sobre raiz de 3 sobre 3, né? 1 raiz de 3. Então aqui é a tangente. Observa que tangente de 30, né, por exemplo, é seno de 30 sobre cosseno de 30. Então, tangente de 30 graus, né, a gente está olhando tudo em graus aqui, seno de 30 é 1 meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, corta e corta, fica 1 sobre raiz de 3, posso multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, fica raiz de 3 sobre 3. Mas a gente vai precisar só do seno aqui, né? Então, observa que os ângulos notáveis aqui é seno de 30, que é 1 meio, 45 raiz de 2 sobre 2 e 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos calcular cada opção. Aqui, vamos começar com a opção 1. Para a opção 1, a gente tem que a altura, a gente vai calcular o comprimento, né? Pela fórmula, ela é a altura, que é 11, dividido pelo seno do ângulo, que é seno de 30. Seno de 30, a gente acabou de ver que é 1 meio. Então, é 11 sobre 1 meio. Como é que a gente faz quando tem uma fração no denominador?
Para eliminar essa fração, tem que multiplicar por 2. Só que para multiplicar por 2 no denominador, eu tenho que multiplicar por 2 no numerador. Cortou, cortou, 11 vezes 2 dá 22. Então, a opção 1 é 22. Agora a gente vai ver as outras opções, né? Quanto que fica para a opção 2? Novamente, o comprimento, ele é o h, que é 12, dividido pelo seno de 45 graus, né? E quanto que é o seno de 45 graus? A gente acabou de fazer a tabela. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui é 12 dividido por raiz de 2 sobre 2. Novamente, como é que eu corto quando eu tenho uma fração no denominador? Eu tenho que multiplicar pelo inverso, né? 2 sobre raiz de 2 para cortar, né? Só que se eu faço isso no numerador, eu faço no denominador também. Cortou, cortou. 12 vezes 2 dá 24 sobre raiz de 2. Posso fatorar esse raiz de 2 ainda, né? Como? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Isso aqui fica 24 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 24 sobre 2 é 12. Então isso aqui dá 12 raiz de 2. E a opção 3, como é que fica, né? Para a opção 3, a gente tem aqui o comprimento. Então vai ser 18, né? Que é o meu h, dividido por seno de 60. A gente viu que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui fica 18 dividido por raiz de 3 sobre 2. Novamente, a gente vai tirar o raiz de 3 sobre 2 no denominador. Então, multiplica pelo inverso. Se eu faço isso no numerador, eu faço no denominador também. Então, cortou, cortou. 18 vezes 2 é 36 sobre raiz de 3. Agora, como é que eu fatoro esse raiz de 3, né? Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3 é 3. 36 raiz de 3 sobre 3. 36 dividido por 3 é 12. Então, isso aqui dá 12 raiz de 3. Então, agora a gente tem 3 alternativas. Qual que é a menor, né? É a questão. Observa que, para a primeira, comparando a 2 com a 3, raiz de 3 é um pouco maior do que raiz de 2. Raiz é sempre crescente, né? Eu tenho que raiz de 4, por exemplo, isso aqui tem que ser menor do que raiz de 100. Até porque, lembrando, raiz de 4 é 2, raiz de 100, isso aqui é 10, né? Então, raiz é crescente. Raiz de 3 é maior do que raiz de 2. Então, a opção 3, ela não é, porque ela é maior do que a opção 2. Agora, qual que é a maior? Opção 2 ou opção 1? Quem que é menor? É 22 ou é 12 raiz de 2, né? Então, observa que 22 tem que ser um número maior do que 12 raiz de 2. Porque raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E quanto que é, então, 12 vezes 1,4 aproximadamente, né? 12 vezes 1,4, isso aqui 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1 é 4, então 48. Agora eu marco um 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Desce 8. 4 mais 2, 6. E 1, como tem uma casa depois da vírgula, marco uma vírgula. Isso aqui é aproximadamente 16,8. Então, observa que 22 é maior do que o 16,8. Então, essa opção também não é do 22, porque a gente está buscando a opção que tem o menor comprimento. Então, o menor comprimento é a opção 2. Observa que 22 raiz de 3 sobre 3 não tem. 11 raiz de 2 nem aparece. Agora a gente tem realmente 12 raiz de 2, 12 raiz de 3 e 22. Qual dessas aqui que era menor? A gente acabou de calcular que é a 12 raiz de 2. Então, 12 raiz de 3 é maior do que 12 raiz de 2. 22 também é maior. Então, a alternativa correta é a letra C de casa. Se você gostou desse vídeo, fez de outra forma, tem alguma sugestão, deixe seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Nos vemos no próximo EXP Resolve e um grande abraço.